Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa proposta do já e ainda não, de uma obra que já começou, mas que ainda não foi completa, ela faz parte da teologia paulina. Você vai perceber essa realidade de tensão em todas as cartas de Paulo. Você sempre vai perceber a ideia de um reino que já inaugurou na terra, mas ao mesmo tempo a ideia de um reino que ainda não foi consumado na terra. Essa ideia sempre vai povoar. O que é que convence o apóstolo Paulo a entender que aquela obra que Deus começou, a obra que começou na sua vida, meu irmão, Deus vai de completar? O que é que convence? Qual é o argumento que Paulo tem para ele garantir, para ele dizer, eu estou convencido disso? O argumento é o próprio Deus. É o dono da obra. Quem começou a obra não foi nenhum imperador romano. Quem começou a obra não foi nenhum rei humano aqui na terra, mas quem começou a obra foi o próprio Deus. É por isso que Paulo vai dizer que estou convencido. Por que eu estou convencido? Porque é Deus, a obra pertence a Ele e Ele há de terminar. Entenda uma coisa, o relógio escatológico de Deus já começou. Quando Jesus veio à terra, ali começou-se os últimos dias da terra. Ali começou os últimos anos da terra. O relógio escatológico de Deus já começou. Deus já começou a sua grande obra. Deus já começou o seu princípio de transformação e de restauração de todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. Amém por isso. Mas o mesmo amém e a mesma alegria que nós temos em saber que Deus começou todas as coisas, devemos ter também a alegria de saber do que Deus está fazendo em nossas vidas. A mesma alegria, o mesmo amém na qual nós falamos de que Deus é o dono de todas as coisas e que começou todas as coisas, deve ser a mesma alegria que nós temos sobre a transformação da nossa vida. Veja o que é que Paulo diz aqui em Filipenses, verso 12, capítulo 1. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele vai perceber, ele vai olhar com os olhos de alguém que está sobre o domínio de Deus. E olhando com os olhos de alguém que está sobre o domínio de Deus, Paulo ele é otimista. E mesmo preso, mesmo na prisão, Paulo ele encontra um ponto de otimismo. Paulo encontra um ponto de esperança. Ele vai dizer que, mesmo estando preso, ele percebe o progresso do Evangelho. Mesmo estando preso, Deus tem usado ele para anunciar o Evangelho à prisão, aos soldados que ali o cercam na prisão. É esse aspecto de otimismo, é essa visão otimista que o Evangelho nos traz. A obra que Deus começou através do Evangelho em nossas vidas continua a nos transformar. Então veja, às vezes a gente nos pega meio cabisbaixo, às vezes a gente nos pega meio sem esperança, quando nós olhamos algumas dificuldades em nossas relações. Às vezes a nossa relação com o nosso filho não está bem, às vezes a nossa relação no casamento não está bem, às vezes a nossa relação com o trabalho não está bem, nossas relações com o financeiro não estão bem, mas a obra que Deus começou na sua vida há de completá-la. Essa é a perspectiva de vida que Paulo nos convida a termos. Diante das lutas, diante da dificuldade, diante do inacabado, nós temos a convicção que aquele que começou a obra há de completar. A obra ela não vai ficar inacabada. A obra que Deus está fazendo na sua vida, ela não vai ficar inacabada, meu irmão. Ele vai concluir. Ele vai chegar ao final. E o final é um final vitorioso em Cristo Jesus. Viva nessa perspectiva. Viva na perspectiva do otimismo. Da perspectiva de não abandonar a esperança. Seja um agente de esperança no meio da desesperança. Por quê? Porque Deus, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai acabar. Essa é a grande verdade.